Olá, amigos do Magistrar, aqui quem fala é Mônica Queiroz. É uma alegria estar com vocês aqui nessa revisão para o concurso da magistratura do Estado de São Paulo, esse concurso de número 192. Nós temos aí pela frente uma prova cuja banca é a VUNESP. E, bem, no ano de 2024, no concurso de 2024, nós tivemos uma prova de direito civil em que se cobrou 100% da prova foi a legislação seca, lei seca. Agora, isso nem sempre aconteceu em provas de direito civil da magistratura do Estado de São Paulo. Por exemplo, a gente tem prova em que se cobrou ali 50% de decisões de tribunais superiores e 50% de legislação seca. Então, ou seja, não dá para dizer aí. A tendência que temos de 2024 para cá é de que se cobre aí pelo menos a maior parte da prova, se não a sua integralidade, seja legislação seca. Bom, o que nós vamos verificar aqui? Nós vamos caminhar por esse universo, por essa disciplina gigantesca chamada Direito Civil, fazendo um levantamento aqui do que pode aparecer nessa prova para a gente aí da magistratura de São Paulo. E eu quero começar aqui com você cuidando de uma lei que mexeu no Código Civil, lá no mundo do direito das obrigações, uma lei de 2024, uma lei que mexeu inicialmente, mexeu em vários dispositivos, mas o que eu quero destacar aqui primeiro é o parágrafo único do 389. Por quê? Porque veja que hoje nós temos aí um índice de correção monetária, um índice de atualização monetária escolhido por essa lei, quando as partes não escolherem o índice que elas quiserem. Como assim? Existem vários índices de atualização monetária no nosso país, as partes podem escolher qual será o índice aplicado ali naquele caso concreto, ou então pode chegar alguma lei impondo algum índice de correção monetária, mas entenda comigo, se não for escolhido o índice, nem por lei, nem por vontade das partes, o índice de atualização monetária que será aplicado, de acordo com o parágrafo único do 389, será o IPCA. Você vai memorizar para mim. É o IPCA, que é um índice que é apurado pelo IBGE. Ele é apurado e divulgado pelo IBGE. Tudo bem. Mas se você já sabe qual índice a se considerar em se tratando de correção monetária, eu devo lhe dizer mais, que essa lei, ela mexe também no Código Civil no ponto afeto aos juros legais. Mais um ponto que você leva para essa prova da magistratura de São Paulo. Juros legais. Primeira coisa que você deve saber aqui comigo. Os juros legais, eles terão cabimento quando as partes não escolherem a taxa de juros que será aplicada àquela relação jurídica. Então, entenda comigo, se as partes não convencionarem a taxa de juros, aí nós vamos aplicar os juros legais. O artigo 406 do Código Civil, antes dessa lei de 2024, ele tinha uma redação ruim, porque ele não deixava claro qual seria a taxa a ser aplicada. Havia uma forte tendência a se aplicar a taxa Selic, mas isso não era uníssono, isso não era tranquilo. Tá, e daí, professora? Daí que essa lei coloca fim a qualquer discussão, dizendo que a taxa a ser considerada para os juros legais, lá no parágrafo 1º do 406, a taxa é a taxa Selic. Isso mesmo, a taxa a ser considerada para os juros legais, você vai memorizar para mim, será a taxa Selic. Havia uma certa resistência quanto a se aplicar a taxa Selic, a crítica que existia, era a de que essa taxa Selic, ela já traz no seu bojo um índice de correção monetária. E aí, então, quem era contra aplicar a taxa Selic dizia o seguinte, não pode ser a taxa Selic, porque todas as vezes que a gente quiser calcular a taxa de juros separado da correção monetária, a gente não vai conseguir. O legislador dessa lei de 2024 pensou nisso. Ele sabe que dentro da taxa Selic a gente tem um índice de correção monetária. É por isso, então, que o parágrafo 1º do 406 vai dizer para a gente que a taxa a ser aplicada será a taxa Selic, sim, deduzido o índice de correção monetária lá do parágrafo único do 389. E você sabe qual índice que é esse? É o IPCA. Então, veja, taxa de juros legais, você vai guardar essa equação aqui para mim. Está na tela para você.
É a taxa Selic menos deduzido o IPCA. Outro detalhe interessante é que essa lei de 2024, ela também insere um parágrafo terceiro, lá no artigo 406, para nos dizer que, se porventura a taxa Selic ali daquele período apresentar resultado negativo, aí nós vamos considerar o quê? Juros zero. Então, se o resultado for negativo naquele período que se tem em vista ali, se o resultado for negativo, a taxa será zerada. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, a gente vai considerar os juros equivalente a zero, só se o resultado der negativo naquele período que nos interessa. Bom, posto isso, vamos além. Ainda no mundo do direito das obrigações, eu quero lembrar a você da mora que decorre da prática de um ato ilícito. Como assim? Imagine que tenham colidido no seu carro. Ora, da prática de um ato ilícito decorre obrigação. Você é o credor e aquela pessoa que colidiu no seu veículo de forma culposa é devedora. Então, aquele cara, ele colidiu ali na traseira do seu carro e ele não pagou espontaneamente o conserto do veículo. O que você faz? Você ajuiza uma ação contra ele, claro. E aí, o que vai acontecer? Na sentença que condena esse sujeito a pagar ali o conserto do veículo, sobre aquele valor, nós vamos inserir juros moratórios, juros de mora. E a pergunta é, será que esses juros de mora, nesse caso aí em que houve a prática de um ato ilícito, nós vamos considerar esses juros de mora de quando? Será que a gente considera da citação? Porque você tem o artigo 405 do Código Civil, que diz para a gente que os juros de mora, eles são considerados a partir da citação. Seria isso? Ou seria do ajuizamento da ação? Ou seria da prática do ato ilícito? Nesse caso, nós temos uma situação que excepciona o artigo 405 do Código Civil. Nesse caso, em que a mora decorre da prática de um ato ilícito, os juros de mora serão considerados não da citação, mas sim da prática do ato ilícito. É isso que diz o artigo 398 do Código Civil, que nada mais é do que uma reprodução de uma súmula que tínhamos no STJ, uma súmula bem antiga, de antes do Código Civil de 2002, a súmula 54. Então, a súmula 54 do STJ já trazia isso para a gente, e isso é confirmado no artigo 398 do Código Civil. Muito bem. Indo além, indo para o mundo dos contratos, o que seria interessante de aparecer nessa prova? Pense comigo. A teoria da imprevisão, claro. A teoria da imprevisão é sempre um tema relevante. E aí nós vamos ter a teoria da imprevisão prevista no artigo 478, isso mesmo, artigo 478 do Código Civil. E a teoria da imprevisão, você tem que ter em mente aqui comigo que a teoria da imprevisão, ela é a solução que a gente se vale ali para o caso de um desequilíbrio superveniente, guarda essa expressão para mim, um desequilíbrio superveniente, quando a gente está diante ali de uma relação civil comum. Mas como assim, professor? Uma relação que não seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Não é uma relação de consumo, mas sim uma relação civil comum. Você tem ali um contrato que demora ao longo do tempo e lá na frente sobrevém um desequilíbrio. Ora, por isso te disse, desequilíbrio superveniente. Compreenda comigo que diante desse desequilíbrio superveniente, você tem ali a opção de manejar a teoria da imprevisão. Mas o artigo 478 do Código Civil, se a gente dissecar esse artigo, a gente vai encontrar os 4 requisitos que a gente precisa para manejo da teoria da imprevisão. Veja comigo, esses 4 requisitos estão na tela e você está se lembrando deles aqui comigo. Primeiro requisito, óbvio, claro que para que se tenha cabimento à teoria da imprevisão, nós precisamos de um contrato que demore ao longo do tempo. Como é que a gente chama esse contrato? Claro, será um contrato de execução futura. Seja continuada ou diferida, nós precisamos de um contrato de execução futura. Isto é,
A teoria da imprevisão não se aplica a contratos de execução instantânea, de execução imediata. Eu preciso de contrato que demore ao longo do tempo, chamado contrato de execução futura. Além disso, eu preciso que lá na frente sobrevenha um evento extraordinário que conduza uma das partes à situação de onerosidade excessiva. Como assim? Lá na frente aconteceu algo extraordinário, superveniente, que conduziu uma das partes à situação de ruína. Claro, vou te contar mais. É o terceiro requisito. Sabe esse evento que acontece lá no futuro, que te conduz a uma situação de onerosidade excessiva, de ruína? Pois bem, esse evento lá atrás, quando vocês estavam fazendo o contrato, esse evento deveria ser o quê? Imprevisível. Vocês jamais poderiam imaginar que aquilo ali pudesse acontecer no futuro. Afinal de contas, como é que é o nome da teoria mesmo? Teoria da imprevisão, não é mesmo? Então, lá atrás, quando vocês fizeram um contrato, vocês jamais poderiam imaginar que aquilo viesse a acontecer no futuro. E o quarto e último requisito é que, ao mesmo tempo em que você é conduzido a uma situação de onerosidade excessiva, a outra parte tem que obter extrema vantagem. Esses 4 requisitos eu tirei do artigo 478. É claro que não temos dúvida quanto a isso, o STJ, para facilitar a aplicação da teoria da imprevisão, tem, em algumas de suas decisões, relativizado o 4º requisito, que gera extrema vantagem para a outra parte. O STJ tem relativizado, sim, esse 4º requisito. Mas note comigo que é um requisito que está previsto no 478. Além disso, você deverá saber qual é o efeito de se manejar a teoria da imprevisão. Ora, o efeito é a resolução do contrato. O contrato será o quê? Resolvido, ele será extinto. Sendo que o artigo 478 vai dizer que os efeitos que decretar essa resolução, eles vão retroagir não a data ali da superveniência do desequilíbrio, mas sim a data da citação. Guarda isso para mim. Essa sentença que decreta a resolução vai retroagir a data da citação. Artigo 478. Mas você pode me perguntar, mas professora, seria possível a revisão em caso de teoria da imprevisão? Sim, inclusive é o mais desejado, a revisão daquele contrato, daquelas prestações, e essa revisão ela é admitida lá no artigo 479 do Código Civil. Indo além, um outro tema interessante é exatamente o estudo dos vícios redibitórios, que está ali a partir do 441 do Código Civil. Vamos fazer uma revisãozinha aqui de vício redibitório. Quando a gente fala em vício redibitório pelo Código Civil, todo mundo sabe que é aquele defeito oculto, que contém a coisa que é objeto de um contrato oneroso. Então, veja, se você adquire alguma coisa e aquele contrato é oneroso, ambas as partes sofrem sacrifícios, por exemplo, um contrato de compra e venda é um contrato oneroso. Se você constata ali aquele defeito, e tem que ser um defeito oculto pelo Código Civil, você, então, está diante de um vício redibitório e você poderá reclamar. Há toda uma proteção do 441 ao 446 do Código Civil. Tudo bem. Mas, professor, é só se o contrato for oneroso? Sim, em regra, sim. O que eu quero lhe dizer é que se o contrato for gratuito, a priori, por exemplo, um contrato de doação, a priori, você não pode reclamar por vício redibitório. Então, por exemplo, uma pessoa te dá um carro e esse carro vem com defeito. É um contrato de doação? Sim, você não pode reclamar pelo vício redibitório. Como é que é o ditado? Cavalo dado, não se olha os dentes. Você sabe disso muito bem. Mas nós vamos ter uma exceção, que é o mais interessante ser levado para essa prova. Há uma exceção em que, se tratando mesmo de um contrato gratuito, mesmo assim, você poderá reclamar pelo vício redibitório ali constatado. Qual seria essa exceção? Em se tratando de uma doação com encargo, de uma doação modal. Doação com encargo é o mesmo que doação modal, que o Código Civil vai chamar de doação onerosa, que é aquela doação em que o sujeito te dá alguma coisa, mas ele impõe a você um ônus que você deverá cumprir. Então, perceba comigo, eu vou te dar um carro a fim de que você leve os meus filhos à escola pelos próximos 6 meses. Isso é uma doação com encargo, uma doação modal, uma doação onerosa. Embora continue a ser um contrato de natureza gratuita, trata-se de uma exceção que está prevista no parágrafo único do 441
excepcionalmente você pode reclamar por vício redibitório em se tratando de doação onerosa. Muito bem. Indo além, você deve estar se perguntando, o que eu posso reclamar? Bom, você primeiro pode manejar uma ação redibitória. Sim, você pode manejar uma ação redibitória. O que você busca por meio da ação redibitória? Você busca redibir o contrato. Como assim? Você busca acabar com aquele contrato. Você quer o seu dinheiro de volta e quer devolver essa porcaria. Para tanto, você maneja a ação redibitória. O mais interessante para uma prova perfil VUNESP, o mais interessante, o que consta do artigo 443 do Código Civil. Por quê? Nesse artigo 443, ele vai nos informar que ali naquela ação redibitória, você poderá pleitear uma indenização por perdas e danos. Então, além de querer resolver, querer o seu dinheiro de volta, você pode pleitear indenização por perdas e danos se o alienante conhecia do vício. Sabe o cara que te vende aquilo ali sabendo que a coisa tem um problema, mas não te informa sobre esse problema? Nesse caso, você quer o seu dinheiro de volta e você ainda poderá exigir indenização por perdas e danos. Ao revés, se o alienante não conhecia do vício, você não pode exigir essa indenização por perdas e danos. Fique em alerta para isso, é só se o alienante sabia do vício. Está lá no 443. Então, a primeira opção é a ação redibitória. Mas nós teríamos uma segunda opção que está lá no 442 do Código Civil. Que segunda opção seria essa? Manejar uma outra ação, que é a chamada ação quanti minores ou estimatória. Isso mesmo. O que se busca por meio dessa ação quanti minores ou estimatória? Você quer continuar com a coisa. Você não quer a extinção, a redibição daquele contrato. Você quer continuar com a coisa. Porém, você busca um abatimento no preço. Para tanto, você maneja essa ação chamada de quanti minores ou estimatória. Vide artigo 442 do Código Civil. Se depois você puder conferir os prazos, nós temos lá os prazos para você reclamar por vício redibitório, lá no 445. Isso mesmo, anota lá. Prazos para se reclamar por vício redibitório, artigo 445 do Código Civil. Indo além, um outro tema relevante, sem dúvida, quando falamos em contratos, é o estudo da evicção. Sim, evicção, que consta aí no Código Civil a partir do 447, então do 447 ao 457, você tem lá a evicção. Quando a gente fala em evicção, imagine que você tenha adquirido alguma coisa e essa coisa não apresenta defeito nenhum, não é caso de vício redibitório. Porém, você vem a perder essa coisa para um terceiro. Sim, houve a perda da coisa, você perdeu aquela coisa para um terceiro. Seja em virtude de uma sentença judicial, ou até mesmo em virtude de uma decisão administrativa. STJ disse para a gente, o seu carro, aquele carro que você adquiriu, que você pagou por ele é apreendido ali numa blitz. Veja comigo que você pode sim, veja, há um caso de evicção e há uma proteção destinada para você. Então, seja a perda em virtude de sentença judicial ou até mesmo em virtude de uma decisão administrativa. Você pode reclamar aí. Tá. E daí? E daí que vale destacar que é possível, lá atrás, quando você estava fazendo aquele negócio jurídico oneroso com a outra parte, vocês poderiam ter colocado ali, naquele contrato, uma cláusula que reforçasse, que aumentasse a responsabilidade do alienante em caso de evicção. Sim, aumentaria ali uma cláusula que aumentaria a responsabilidade do alienante em caso de evicção. Mas seria possível até mesmo o contrário. Como assim? Uma cláusula que diminuísse a responsabilidade do alienante, no caso de evicção, e até mesmo uma cláusula que excluísse a responsabilidade do alienante, num caso de evicção. Essa informação de que é possível que haja no contrato feito inicialmente entre as partes uma cláusula que reforce, que diminua e até mesmo exclua a responsabilidade do alienante pela evicção, está no Código Civil no 448. Código Civil, artigo 448. Mas eu chamo a sua atenção para o seguinte, cuidado com o seguinte, ainda que naquele contrato haja inicialmente uma cláusula que exclua a responsabilidade do alienante,
Mesmo assim, mesmo que haja essa cláusula que exclua a responsabilidade do alienante se amanhã acontecer a evicção, cuidado, o valor pago pela coisa deverá ser devolvido. É mesmo, professora? Sim, o valor pago pela coisa deverá ser devolvido. Então, ou seja, você que é evicto, você que perde a coisa, ainda que no contrato tenha uma cláusula que exclua a responsabilidade do alienante, você pode exigir o valor pago de volta. Você apenas não poderá exigir esse valor pago de volta se naquele contrato feito inicialmente, além de uma cláusula que exclua a responsabilidade do alienante, houvesse uma outra cláusula. Qual cláusula? Uma cláusula em que você, adquirente, você assume o risco da evicção, ou você tem ciência ali da possibilidade de evicção. Isso seria uma cláusula de assunção do risco, ou ciência do risco da evicção. Aí, nesse caso, se amanhã acontecer a evicção, você nada poderá exigir do alienante, nem o valor pago de volta. Percebeu? Essa informação está no 449 do Código Civil. 449 do Código Civil. Lembrando que, se a evicção é a perda da coisa ali, em virtude de uma sentença judicial, até mesmo de uma decisão administrativa, e você evicto, você pode reclamar. Veja comigo que, ainda que você tenha adquirido aquele bem em uma asta pública, e se posteriormente você venha sofrer evicção, você tem proteção. Está lá no 447 do Código Civil. Então, mesmo que você tenha adquirido numa asta pública e tenha perdido aquele bem, você está protegido. 447 do Código Civil, mesmo que a aquisição tenha se dado em asta pública. Indo além, vamos olhar um pouquinho para alguns contratos em espécie. Nós já tivemos prova do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, elaborada pela VUNESP, em que a maior parte de direito civil, na maior parte do direito civil ali, se cobrou o quê? Contratos em espécie. Então, por isso que eu quero destacar aqui os pontos mais relevantes. Primeiro, quando a gente olha para um contrato de compra e venda, e aqui quero destacar a compra e venda especificamente de imóveis. Imagine que a prova cobre lá compra e venda de imóveis. A primeira coisa que você tem que atentar ali é se estamos diante de uma venda ad corpus ou de uma venda ad mensuram. Existem essas duas possibilidades. Tá, o que seria a venda de um imóvel, a chamada venda ad corpus? A venda ad corpus, ela acontece quando o imóvel é vendido como um corpo certo, individuado ali. Como assim, professora? Por exemplo, eu vou comprar a Fazenda São José. E eu vou pagar tanto pela Fazenda São José. Você percebe que o que me interessa é a Fazenda São José. E não me interessa exatamente a metragem. O que eu quero lhe dizer é que se vier para mais ou para menos, não caberá reclamação. Por quê? Porque foi uma venda ad corpus. Não cabe reclamação. Está lá no artigo 500, parágrafo 3º do Código Civil. Mas, ao revés, nós podemos estar diante da venda de imóveis, que é denominada de venda ad mensuram, que está aí no segundo quadrinho para você na tela. Quando a gente fala de venda ad mensuram, a gente pode chamar de venda ad mensuram, de venda por medida, de venda por extensão. E o que seria essa venda ad mensuram, por medida, por extensão? É aquela em que você vai pagar aquele valor em virtude da exata metragem ali apresentada. Você paga aquele preço em virtude daquela metragem. Te interessa exatamente a extensão do imóvel. Então, por exemplo, eu vou pagar tantos R$1.000 por aquele imóvel em virtude de seus 5.000 metros quadrados. Perceba que se faltar área nesse caso, eu posso reclamar. Eu tenho toda uma proteção que está lá no caput, na cabeça do artigo 500 do Código Civil. Se você pega o caput do artigo 500 do Código Civil, você vai perceber que nós vamos ter 3 possibilidades. Eu que adquiri aquilo ali e constato que está faltando uma parte da metragem adquirida, do terreno adquirido, veja comigo que eu posso reclamar uma complementação da área. Mas é claro que essa complementação da área só faz sentido eu reclamar a complementação da área se o alienante for proprietário do terreno vizinho. Porque se o alienante não for proprietário do terreno vizinho, eu não posso exigir essa complementação da área.
Pode ser também que não me interesse mais ficar com o imóvel diante daquela área que falte, então vou querer a resolução do negócio. Ou então posso até querer ficar com o bem, mas desde que haja um abatimento proporcional no seu preço, um abatimento proporcional. Então veja, eu tenho 3 opções: exigir a complementação da área, ou a resolução do negócio, a extinção do negócio, ou exigir um abatimento proporcional no preço. Veja que essas 3 opções, elas existem apenas se eu estiver falando de uma venda ad mensura. Veja comigo também que o parágrafo 1º do artigo 500, todavia, traz uma presunção de tolerância por parte do adquirente. É que o legislador traz ali uma presunção relativa, uma presunção que admite prova em sentido contrário, claro, de que o adquirente não iria reclamar se a parte que faltasse fosse de 1/20, até a 20ª parte ali, que corresponde a 5% do tamanho vendido. Então, se faltar até 5%, o parágrafo 1º do artigo 500 diz que há aí uma presunção de tolerância por parte do adquirente, isto é, o adquirente toleraria aquilo ali. Além disso, seria interessante que você guardasse o prazo decadencial que existe para se reclamar nesse caso. Está lá no 501. O prazo decadencial é um prazo de 1 ano. Artigo 501 do Código Civil. Prazo decadencial de 1 ano. Indo além, eu chamo muito a sua atenção para você não confundir a venda de ascendente para descendente, ou seja, contrato de compra e venda de ascendente para descendente, com contrato de doação de ascendente para descendente, porque é totalmente diferente. Como assim? Pai pode vender, compra e venda, vender bem para o filho? Pode. Em regra, não. De acordo com o artigo 496, o pai só pode vender bem para o filho, isto é, ascendente só pode vender bem para o descendente, veja comigo, se houver uma autorização dos demais descendentes e do cônjuge ali, a depender do regime de bens. Está lá no artigo 496. Isto é, se aquele pai vende bem para o seu filho sem essa autorização, de acordo com 496, esse negócio será anulável, tá? Esse negócio, essa compra e venda de ascendente para descendente sem a autorização cabível, será anulável. Você sabe qual será o prazo para se reclamar essa anulação? É o prazo que está no artigo 179 do Código Civil. 179 é um prazo de 2 anos. Prazo de 2 anos para reclamar essa anulação. Agora, não confunda a doação de ascendente para descendente. Imagine que aquele pai, ele não quer vender bem para o seu filho. Ele quer doar. Ele pode doar? Resposta, pasme, pode. É mesmo, professora, mas vai precisar de autorização dos demais descendentes? Resposta, não. Essa doação pode ser feita de pai para filho. Essa doação será válida, mas um detalhe interessante. Essa doação ela só é considerada válida sem se exigir qualquer autorização. Por quê? Porque isso vai representar, na verdade, um adiantamento de herança, um adiantamento de legítima. Então, aquele filho que lá atrás já recebeu aquele bem, quando o pai morrer lá na frente, ele tem que levar aquele bem à colação, para que haja uma compensação ali. Olha, demais herdeiros, eu já havia recebido isso aqui do nosso pai. Então, note que é possível essa doação ela é considerada como válida, pai pode doar bem para filho, só que lá na frente, quando o pai falecer, o filho tem que levar esse bem à colação. Um detalhe interessante, aí o TJ de São Paulo, o VUNESP já cobrou nesse sentido, é que a VUNESP não ficou nesse beabá aqui não, que isso representaria um adiantamento de legítima. A VUNESP foi além. A VUNESP cogitou daquela situação em que o pai ele doou bem para o filho e que não caberia a colação, pois foi colocado lá no instrumento de doação a informação de que aquela doação estava saindo da parte disponível. Tudo bem? Aí, nesse caso, está correto isso. Esse bem não precisa ser levado à colação, vou repetir, se aquele bem, se houver essa informação ali no instrumento de doação, a informação de que aquele bem saiu da parte disponível da herança. Isso está no artigo 2005 do Código Civil, lá no finalzinho. Então, cuidado,
Você não lê o artigo 544 do Código Civil, que fala que pode haver essa doação, que vai representar aí um adiantamento de herança. Você não lê esse dispositivo sozinho. Você lê esse artigo 544 do Código Civil conjugado com o 2005 também do Código Civil. Indo além, sem dúvida que o contrato que mais já apareceu em prova de TJ de São Paulo é o contrato de doação. É um dos contratos que mais dá problema no Poder Judiciário, o contrato de doação. Quando a gente fala em doação, a doação é um contrato, é um negócio jurídico bilateral e exige a aceitação do donatário. Donatário é o beneficiário da doação. Então, o donatário tem que aceitar aquilo ali. Perceba comigo que quando falamos em doação a nascituro, é possível? Pode acontecer? Pode. O artigo 542 traz a possibilidade de se fazer uma doação para o nascituro, aquele bebezinho que está dentro da barriguinha da mãe. Mas veja que esse artigo 542 do Código Civil vai nos informar, entretanto, que é necessária a aceitação do representante legal. Então, essa doação pode ser feita para o nascituro, não está sendo feita para a mãe, para a mulher grávida, está sendo feita para o nascituro, mas é necessária a aceitação do representante legal. Agora, cuidado para não confundir. Se na prova aparecer uma doação para um absolutamente incapaz, e a gente sabe quem são os absolutamente incapazes no nosso país atualmente. Hoje, a gente só tem uma pessoa que é considerada absolutamente incapaz. Quem? O menor de 16 anos. Então, se aquela doação, se o donatário for um absolutamente incapaz, essa aceitação, ela é dispensada. Está lá no artigo 543 do Código Civil. Essa aceitação é dispensada. Mas atenção, atenção. Ela somente será dispensada se a gente estiver diante de uma doação que seja pura e simples. É uma doação que não está sujeita a encargo. Porque se a doação tiver sujeita a encargo, veja que não vai haver aí a dispensa da aceitação. Não haverá dispensa da aceitação. A dispensa da aceitação apenas ocorre se a gente estiver diante de uma doação que seja pura e simples. Além disso, qual a forma para o contrato de doação no nosso país? De acordo com o caput do artigo 541, a doação ela tem que ser feita por escrito, seja escritura pública ou instrumento particular, mas ela tem que ser feita por escrito. Mas aí você pode me perguntar, mas professora, não é possível uma doação verbal? Seria possível sim. Há uma situação excepcional que está lá no parágrafo único do 541 em que se admite a doação verbal. Sabe qual que é a exceção? Em se tratando da chamada doação manual. Sabe o que é a doação manual? Essa que pode ser verbal. Doação manual é aquela, você vai guardar para mim, está no parágrafo único do 541. É aquela que diz respeito a bens móveis, só para bens móveis, atenção, atenção, de pequeno valor. Bens móveis de pequeno valor, em que haja ali a tradição, a entrega de forma incontinente, imediata. Imediata. Então, bem móvel de pequeno valor, em que se entregue ali imediatamente, aí cabe, é válida a doação verbal. Tá? Então, a regra é que a doação tem que ser feita por escrito, exceto em se tratando dessa doação manual, que está lá no parágrafo único do 541. Quando a gente fala em contrato de doação, ainda vale lembrar que é contrato. Então, o doador, a priori, ele não pode voltar atrás na doação. Ah, quero o bem de volta. Não pode. Todavia, nós vamos ter duas situações excepcionais em que se admite a revogação da doação. Você vai perceber que são situações graves. A primeira situação em que se autoriza a revogação de doação é naquele caso em de doação sujeita a encargo, em que você dá algo para o donatário, mas você impõe a ele um encargo e ele não cumpre com o encargo. Se houver um descumprimento do encargo, aí nesse caso cabe revogação ali da doação. Também caberá revogação de doação em caso de ingratidão, em caso de ato que se traduz em ingratidão por parte do donatário. Ora, quando você doa alguma coisa para alguém, para o donatário, o que a gente espera do donatário? No mínimo, um comportamento grato. Tá, mas imagine que o donatário haja de forma ingrata. Ah, mas o que seria ingratidão, professora?
São aquelas hipóteses descritas no 557 e 558 que eu peço para que você leia para mim. Note comigo que são situações muito gravosas. Por exemplo, se o donatário mata o doador, ou se pratica ali uma violência física, são realmente situações muito gravosas que eu peço que você confira no 557, conjugado com 558. Um detalhe para terminar isso aqui. Todavia, nós vamos ter lá no 564, não está na tela, mas você anota para mim. No 564, nós vamos ter ali algumas situações excepcionais em que, mesmo havendo um ato de ingratidão, constatou-se ali um ato de ingratidão. Naquelas situações específicas do 564, não caberá, mesmo havendo um ato de ingratidão por parte do donatário, não caberá revogação da doação. Tá? É o 564 que eu peço a sua leitura aí. Bom, posto isso, outro contrato que eu quero te lembrar, também campeão em prova da VUNESP aí do Tribunal de Justiça de São Paulo, é contrato de fiança. Contrato de fiança. É importante que você saiba muito bem que a fiança é feita entre fiador e credor. Devedor não faz parte do contrato de fiança. Não é necessário o consentimento do devedor, portanto. Por quê? Porque o devedor não faz parte daquele contrato. Inclusive, aquele contrato de fiança pode ser que ele ocorra até contra a vontade ali do devedor. Não há problema nenhum. Isso tudo está no artigo 820 do Código Civil. Outro detalhe interessante é saber que não existe fiança verbal no nosso país. A fiança, para que seja considerada válida, ela tem que ser feita por escrito. Por escrito, tá no artigo 819. E não admitirá interpretação extensiva, interpretação ampliativa. Então, ela tem que ser feita por escrito e não se pode ampliar aquilo ali, interpretar de forma extensiva. Um detalhe interessante, sem dúvida, quando a gente fala em contrato de fiança, afeta os efeitos do contrato de fiança, é lembrar que quando o credor, diante do inadimplemento do devedor, quando o credor vai cobrar do fiador, veja que o fiador tem uma vantagem. Ele pode alegar o benefício de ordem. Benefício de ordem é algo que é destinado ao fiador, em que o fiador ele tem ali o direito de primeiro serem escutidos, executados os bens do devedor. Então, por exemplo, o credor vai cobrar do fiador, eu sou a fiadora, o que eu vou alegar? O benefício de ordem. Eu vou falar assim, senhor credor, o senhor já cobrou do devedor? Se não, vá cobrar dele. Por quê? Porque isso é um direito que o fiador tem, do benefício de ordem, que está lá no artigo 827 do Código Civil. Só que o que acontece em 99,9% dos contratos de fiança no nosso país é que aquele benefício de ordem é afastado, de tal modo que o credor pode cobrar de pronto do fiador. Quais são as situações em que ocorre o afastamento do benefício de ordem? São situações que já foram cobradas no Tribunal de Justiça de São Paulo, que estão lá no 828. Veja, são situações realmente que fazem sentido aí. Olha lá, quando que se afasta o benefício de ordem? Primeiro, quando o próprio fiador ali no contrato renuncia ao benefício de ordem, ele mesmo renuncia ao benefício de ordem, então ele perde ali esse direito, aquele direito. Ou então, quando o contrato traz o fiador como um devedor solidário, ou então, quando há a insolvência do devedor, ou o devedor vai à falência, aí é caso de afastamento do benefício de ordem. Artigo 828 do Código Civil. Indo além, um outro contrato que quero lembrar aqui com você, contrato de mútuo. Mútuo, você sabe, é o empréstimo de bem fungível. Então, nós temos o comodato, que é o empréstimo de bem infungível, e nós temos o mútuo, que é o empréstimo de bem fungível. Especificamente, seria interessante que a gente abordasse aquele contrato de mútuo, em que a gente tem ali o mutuante de um lado e o mutuário é aquele que toma emprestado, não é mesmo? Imagine que o mutuário seja uma pessoa menor e que aquele contrato de mútuo ele tenha sido feito sem a prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver. Então, não houve autorização daquela pessoa e foi feito o mútuo ao menor. Será que esse mútuo, aquilo que foi emprestado, o bem fungível, claro, pode ser cobrado ali do mutuário? Resposta: não. Nem
de seus fiadores, se porventura houver fiança ali, houver fiador. Então, não pode ser cobrado nem do menor, que é o mutuário, nem de seus fiadores. Está lá no 588 do Código Civil. Mas o mais interessante, talvez, seria a gente abordar as exceções. Por quê? Porque existem situações excepcionais em que você poderá cobrar aquilo ali, sim, do mutuário. Mas como assim, professora? As exceções em que se admite essa cobrança, em que a gente afasta o 588, estão lá no 589. Veja, são 5 as exceções. Elas estão na tela para você. Primeiro, se houver ratificação posterior ali. Então, imagine que o representante legal do menor ratifique, confirme aquele contrato de mútuo. Aí tudo bem, pode haver a cobrança do mútuo. Ou então, imagine que o mutuante emprestou aquilo para aquele mutuário menor, mas emprestou para quê? Para que o menor obtenha os seus alimentos habituais, porque ele estava na falta deles. Puxa, o mutuante foi legal, foi para que o menor obtivesse alimentos habituais. Nesse caso, cabe à lei não permitir que o mutuante cobre? O mutuante pode cobrar, sim. O mutuante também poderá cobrar se o menor tiver ganhos com o seu trabalho. E, a priori, quando a gente fala em menor obtendo ganhos com o seu trabalho, se ele tem ali, se ele se mantém com aquilo ali, veja, se é um caso em que ele mantém a sua subsistência, é um caso, inclusive, de emancipação. Está lá no artigo 5º, parágrafo único, inciso 5º. E aí é claro que caberá ali a cobrança daquilo que foi emprestado. Além disso, a lei vai dizer no 589 que também caberá essa cobrança se aquilo que foi emprestado reverteu em benefício do menor, aumentando o patrimônio do menor. Então, houve um empréstimo daquilo ali, e o menor, por exemplo, comprou uma bicicleta caríssima, que custa 15 mil reais. Houve um aumento no patrimônio do menor. Se a gente admitisse que o mutuante não pudesse cobrar, haveria um enriquecimento indevido, um enriquecimento ilícito em benefício do menor. Então, se reverteu em benefício do menor, é no sentido de aumento do patrimônio do menor. Aí, o mutuante pode cobrar aquilo ali, sim. E, além disso, o mutuante, claro, também poderá cobrar do mutuário menor, se, porventura, esse mutuário ele obteve aquele empréstimo maliciosamente. Como assim? Imagine que aquele menor tenha enganado a outra parte, ocultando ali dolosamente a sua idade, ou até mesmo se declarando maior. Nesse caso, é claro que o mutuante poderá cobrar ali do seu mutuário, que era um menor. Por quê? Porque o menor enganou ali o mutuante. Você vai conferir esse 589, essa última possibilidade aí, com inclusive o artigo 180 do Código Civil. Você vai notar que são dispositivos que estão em plena sintonia. Indo além aqui com você, um outro tema interessante sempre é a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. A gente sabe que a pessoa jurídica tem uma personalidade própria, todavia é possível, em caráter excepcional, haver a superação episódica temporária da personalidade da pessoa jurídica para que seja responsabilizado aquele membro ali que aprontou e que se beneficiou direto ou indiretamente. Veja comigo que a desconsideração ela se manifesta em diversas leis. A lei que nos interessa, que é o Código Civil. E a desconsideração está no Código Civil, lá no artigo 50. O artigo 50 do Código Civil adota a chamada teoria maior. O que é a teoria maior? A teoria maior vai dizer para a gente que, para que ocorra a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, a gente tire a pessoa jurídica da frente e vai atrás lá, por exemplo, do sócio que aprontou, é necessário que seja comprovado um abuso da personalidade da pessoa jurídica. Então, você vai pensar comigo, a pessoa jurídica tinha uma personalidade que estava sofrendo um abuso. É isso mesmo. Ah, professora, mas quando? Como que esse abuso se manifesta? O artigo 50 te conta. Ou quando há um desvio de finalidade, ou quando há uma confusão patrimonial. Havendo um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial, isso indica abuso de personalidade da pessoa jurídica, o que autoriza desprezar-se temporariamente a personalidade da pessoa jurídica para que seja responsabilizado aquele membro que abusou da personalidade da pessoa jurídica. Eis a teoria maior. Então, a teoria maior exige a comprovação do abuso da personalidade, o que faz dificultar um pouco aí a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
O juiz, pelo artigo 50, ele não aplica essa desconsideração de ofício. Pelo artigo 50, é necessário um requerimento ali da parte ou do MP, nos casos em que lhe couber intervir. Outra coisa, a desconsideração inversa é outro tema muito interessante, ela é perfeitamente admitida no nosso país. No Código Civil você encontra lá no artigo 50, no parágrafo 3º do Código Civil. E o que seria a desconsideração inversa? É quando a gente tira a pessoa natural da frente e vai na pessoa jurídica, porque os bens estão ocultados na pessoa jurídica. Então imagine que aquele sujeito, antevendo o fim do seu casamento, ele esconde os bens na pessoa jurídica, a qual, por exemplo, ele é sócio. Para quê? Para levar vantagem ali, quando do divórcio, na partilha. E aí, então, esses bens estão ocultados ali na pessoa jurídica. É possível uma desconsideração que é chamada de desconsideração inversa. Nós vamos tirar a pessoa natural da frente para ir na pessoa jurídica, porque os bens estão ocultados na pessoa jurídica. Além disso, é interessante notar que é um tema que é trabalhado na doutrina e o STJ reconheceu em precedente de 2023 a chamada desconsideração positiva. E o que seria essa desconsideração positiva? Essa desconsideração positiva, ela teria cabimento naquela situação em que a pessoa jurídica é devedora, e a pessoa jurídica, ela é proprietária de um imóvel. A pessoa jurídica é devedora, tem lá um credor. E aí esse credor quer dar de cima do imóvel, para que o seu crédito seja satisfeito. Acontece que, quando vai se analisar aquele caso concreto, constata-se que aquele imóvel, embora seja de titularidade da pessoa jurídica, ele se destina à moradia do sócio ou dos sócios da pessoa jurídica. O STJ entendeu que aquele bem não poderia ser penhorado, embora fosse de propriedade da pessoa jurídica, aplicando-se a chamada desconsideração positiva, pois aquele bem estaria a desempenhar função de bem de família. Então não caberia a penhora daquele bem, mesmo sendo de propriedade da pessoa jurídica. Bom, outro tema interessante é estudar defeitos. Negócio jurídico defeituoso. Quando a gente fala de negócio jurídico defeituoso, a gente poderá estar diante de um vício do consentimento ou de um vício social. Eu trouxe um quadro para que você tenha uma visão topográfica da matéria. Veja comigo, a gente está arrematando, costurando tudo aqui nessa aula de revisão. Quais são os vícios do consentimento? Nós vamos ter lá o erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo. Sem dúvida que desses vícios, o que mais é cobrado, mais já foi cobrado em prova de concurso de uma maneira geral, é a lesão, que está no 157, e o estado de perigo, que está no 156, sem dúvida. O que você tem que saber sobre os vícios do consentimento? Veja comigo. Qualquer um deles, se você tiver um contrato inquinado por qualquer um deles, aquele negócio será anulável por meio de uma ação anulatória. E qual que é o prazo que a parte prejudicada tem para reclamar? 4 anos. 4 anos, está lá no artigo 178 do Código Civil. Agora, pode ser que aquele negócio jurídico esteja maculado por um vício social. E aí nós vamos ter 2 vícios sociais. Primeiro, a fraude contra credores. Segundo, a simulação. Embora ambos sejam considerados pela doutrina como vícios sociais, o regime jurídico de cada um deles é distinto. Quando falamos em fraude contra credores, o ato é anulável. E caberá buscar a anulação não por meio de ação anulatória, tá aí na tela para você, mas sim por meio de uma ação que é denominada de ação pauliana ou revocatória. A pessoa, o credor que busca a anulação daquele ato praticado em fraude contra ele, credor, há de se manifestar num prazo decadencial de 4 anos. É um prazo que está lá no 178 também, prazo de 4 anos. Já quando falamos em negócio simulado, há uma sanção mais gravosa. O negócio simulado, ele é nulo, ele não é anulável, ele é nulo. E veja que, nesse caso, caberá o manejo de uma ação declaratória de nulidade, não havendo prazo para tanto. Então, a todo tempo, aquele negócio continua nulo, continua passível de ser declarado como nulo. É o que diz o artigo 169, um negócio nulo não convalesce, não se cura com o decurso do tempo. Então, portanto, não há prazo para se reclamar. Se falamos disso aqui, vale um outro quadrinho aqui nas nossas lembranças. O quê? Eu quero lembrar da invalidade do negócio jurídico. Quando a gente fala que um negócio é inválido,
Esse negócio é inválido ou porque é nulo ou porque é anulável. Nulidade eu posso chamar de nulidade ou nulidade absoluta. Anulabilidade pode aparecer na prova como nulidade relativa. Então fique atento aos sinônimos, tá? Quando a gente fala em negócio nulo, há aqui uma ofensa ao interesse público. Quando a gente fala em negócio anulável, há uma ofensa ao interesse particular. E isso muda tudo. Hipóteses de nulidade, nulidade absoluta, são aquelas hipóteses gravíssimas. 166 e 167, você sabe aí a maioria das situações. Já as hipóteses de anulabilidade estão no 171. Vale conferir também. Quando a gente fala em nulidade, nulidade absoluta, como aquilo ali atinge a interesse público, o juiz deve pronunciar de ofício, o que não acontece na anulabilidade. O juiz não pronuncia de ofício. O juiz não vai anular aquele negócio feito sob lesão, alguém tem que requerer. Percebeu? Aquele negócio feito em estado de perigo, alguém tem que requerer. O juiz não pronuncia de ofício a anulação de um negócio. Tá, indo além. Negócio nulo não convalesce com o decurso do tempo, não há prazo para se reclamar a declaração de nulidade, está lá no artigo 169. Já o negócio anulável, há, em regra, um prazo que é aquele prazo de 4 anos do artigo 178. Prazo de 4 anos para se reclamar a anulação daquele negócio. Bom, posto isso, vamos falar um pouquinho aqui de uso capião. As provas do Tribunal de Justiça de São Paulo têm também predileção por esse tema, uso capião. Quero lembrar que os requisitos das modalidades de uso capião de bens imóveis. Primeiro, claro, vale lembrar que o uso capião, quando a gente fala em uso capião, se trata de um modo originário de se adquirir a propriedade, não há relação jurídica entre o proprietário anterior e o novo proprietário, não há essa relação jurídica. Então, por isso se entende como um modo originário de se adquirir a propriedade. Uma primeira modalidade de uso capião é a chamada uso capião extraordinária, que vai exigir maior prazo. Veja comigo. Uso capião extraordinária, quais são os requisitos? Posse mansa pacífica, animus domini, intenção de dono e decurso de prazo. Quais serão os prazos? Depende do tipo de posse. Se for uma posse simples, está lá no caput do 1238, o prazo é de 15 anos. Ah, mas o que é uma posse simples, professora? É aquela posse em que a pessoa não reside ali habitualmente, nem desenvolve ali atividade produtiva. Prazo de 15 anos, caput do 1238. Agora, se for uma posse qualificada pela função social, no mundo da uso capião extraordinária, o prazo reduz para 10 anos, se for uma posse qualificada pela função social, parágrafo único do 1238. A pessoa reside ali habitualmente ou desenvolve ali atividade produtiva, a gente desce de 15 para 10 anos. Eis a uso capião extraordinária. Já quando falamos em uso capião ordinária, além daqueles requisitos básicos, que é a posse mansa pacífica e animus domini, nós vamos precisar de 2 requisitos a mais, um justo título e uma boa fé. Justo título e boa fé. Veja que os prazos para que ocorra a uso capião ordinária, os prazos variam de 10 e 5 anos. 10, se é aquela posse que a pessoa não reside nem desenvolve ali atividade produtiva. Está lá no caput do 1242. Caput do 1242. Agora, se a pessoa reside ali habitualmente ou desenvolve atividade produtiva, é uma posse muito mais simpática, vamos descer para 5 anos. Percebeu? Lembrando que o STJ considera como exemplo, caso de justo título, uma promessa de compra e venda quitada. Uma promessa de compra e venda quitada é considerada justo título. É também considerado justo título uma escritura pública assinada por um estelionatário, por um falsário. Isso é um justo título também. Tá. Se você entendeu essas 2 manifestações de uso capião, eu quero te lembrar da uso capião constitucional ou especial. E aí, sendo constitucional ou especial, ela se subdivide. Ela pode ser urbana ou rural. A urbana, bem como a rural, vão exigir 4 requisitos em comum. Quais são eles? Posse mansa pacífica, animus domini, que são aqueles requisitos básicos que todo uso capião exige. Mas, além disso, em comum, um prazo, que é um prazo muito pequeno, de 5 anos. E mais, aquela pessoa que pretende a uso capião constitucional, seja urbano ou rural, ela não pode ser proprietária de um imóvel, nenhum outro imóvel. Nem imóvel urbano, nem imóvel rural. Ela não pode ser proprietária de outro imóvel. Veja que são 4 requisitos em comum. Agora, a distinguir uma da outra, veja comigo que a uso capião constitucional urbana,
a área que se pretende usucapiar há de ser uma área urbana e tem limite de tamanho, que você vai ter que verificar lá na prova, até 250 metros quadrados. Já a rural, a área que se pretende usucapiar há de ser uma área rural, com limite de tamanho, sim, não superior a 50 hectares. Outro traço distintivo, a usucapião constitucional urbana, ela é conhecida como pró-moradia. Pró-moradia é o sinônimo, sabe por quê? Porque exige a moradia. Já a rural é conhecida como pró-labore, mas cuidado, não é porque não se exige moradia, é porque além da moradia, exige-se o quê? Produtividade. Lembrando que a usucapião constitucional urbana está no Código Civil, no 1240, a urbana, e a rural no Código Civil, no 1239. 1239, a rural. Além disso, a gente tem uma última modalidade de usucapião muito interessante, que é a usucapião familiar, que pode aparecer na sua prova sendo chamada de familiar, conjugal, por abandono de lar, pró-família, que é aquela usucapião que se aplica tanto no caso de casamento ou de união estável. Imagine que eu sou casado ou vivo em união estável com alguém e o meu marido ou o meu companheiro abandona o lar. Ele abandona a mim, abandona os meninos. E, veja, eu sou dona da metade daquele apartamento e ele é dono daquela outra metade. Tá, qual é o prazo exigido? 2 anos, é o menor prazo que temos de usucapião. 2 anos apenas. Eu posso tentar usucapiar metade do meu marido, do meu companheiro. Mas eu preciso que eu tenha ali posse mansa e pacífica, ânimos domini, prazo de 2 anos, que eu não seja proprietário de outro imóvel. Outro detalhe interessante, essa usucapião é só para a área urbana, não existe usucapião familiar em área rural. A área urbana tem limite de tamanho, até 250 metros quadrados. Exige que a pessoa tenha ali a sua moradia e mais, ao longo de uma vida, a pessoa só pode exercitar esse direito uma vez. Então, ainda que ao longo da vida ela tenha várias relações e seja abandonada em todas elas, ela só pode promover a usucapião familiar uma vez, que é a usucapião por abandono de lar. Isso está no 1240A, no seu parágrafo único. Então, você vai ler o 1240A e o seu parágrafo primeiro. Bom, posto isso, resumindo de prescrição. Prescrição, de acordo com o artigo 189, extingue a pretensão. Ok? Beleza. É possível renunciar à prescrição? É possível. Imagina um devedor, que é a pessoa que se beneficia quando se concretiza a prescrição, o devedor vai lá e promove o pagamento, pratica algum ato incompatível com a prescrição, ele estaria renunciando à prescrição. Então, renúncia à prescrição é possível dentro dos moldes do artigo 191. Além disso, naquela ação em que se cobra aquilo ali do devedor, em se tratando de dívida prescrita, de acordo com o artigo 193 do Código Civil, a prescrição pode ser alegada ali pelo devedor em qualquer grau de jurisdição. Então, pode alegar ali na contestação, mas se não alegou na contestação, pode alegar ali na apelação? Pode, em qualquer grau de jurisdição. Detalhe interessante é saber que o CPC, no 332, no seu parágrafo 1º, traz que o juiz deve suprir de ofício a alegação de prescrição. O juiz deve suprir de ofício. Outra coisa, nós podemos ter, naquele caso concreto, alguma causa que impeça, que suspenda ou que interrompa o curso do prazo prescricional. Claro que se houver qualquer uma dessas causas, isso vai beneficiar quem? O credor. Qualquer causa que segure a prescrição de correr, de tal modo que a prescrição volta a correr mais à frente, isso representa um benefício para o credor. Por quê? Porque no frigir dos ovos, o credor vai ficar com um prazo maior para cobrar aquilo ali, não é mesmo? Então, essas causas impeditivas, suspensivas, interruptivas estão no Código Civil. Você tem lá no 197, 198, 199, 200 e 202. São causas, todas elas beneficiam ali o credor. Lembrando que os prazos de prescrição se concentram nos artigos 205 e 206. O 206 traz prazos menores, de 5, 4, 3, 2, 1 ano. E veja que se a pretensão da pessoa não tiver ali no 206, nós vamos aplicar o prazo geral do 205, que é um prazo de 10 anos. Lembrando que prazo prescricional é aquele que está na lei e não pode ser alterado por vontade das partes. Não pode ser alterado por vontade das partes. Bom, desde sucessão, um tema aí da predileção da VUNESP
renúncia à herança. A renúncia à herança, quando o herdeiro renuncia ali à herança, essa renúncia retroage ali a data da abertura da sucessão. E é importante destacar que, de acordo com 1811, os herdeiros do renunciante, eles não terão direito a nada. Então, o pai renunciou, o neto vai receber. Não, eles não terão direito a nada. 1811, exceto se o renunciante for o único da sua classe, ou então se todos ali daquela classe renunciarem. Aí, os da classe subsequente, os filhos, poderão vir à sucessão, mas aí os filhos virão à sucessão por direito próprio. Percebeu? Se o renunciante for o único de sua classe, ou se todos daquela classe renunciarem. Aí, os filhos poderão, sim, os filhos do renunciante, poderão, sim, vir à sucessão, mas por direito próprio, 1811. Dentro do direito de família, claro que algumas pessoas, quando vão se casar, o legislador olha para aquelas pessoas e fala, para você, para você e para você, nós vamos aplicar a separação de bens de forma obrigatória. E sempre foi objeto de discussão no nosso país o casamento do maior de 70 anos. Veja, pela redação do 1641, e esse dispositivo tem 3 incisos, lá no inciso 2º, o maior de 70 anos, quando se casa, para ele se aplica a separação obrigatória de bens. Acontece que o STF fixou tese no sentido que essa separação de bens para o casamento da pessoa maior de 70 anos não deve ser tida como obrigatória, mas sim como facultativa. Como assim? Aquela pessoa, ela vai se casar, ela é maior de 70 anos, ela pode ali com seu cônjuge fazer um pacto antenupcial em que ela escolha o regime. E aí será afastada a separação obrigatória. De tal modo que a separação será aplicada, esse 1641, inciso 2º, será aplicado para aquele casamento apenas se não for feito ali a escritura pública, aquele pacto antenupcial que escolhe outro regime, se não for feito aquilo ali. Se não for escolhido o regime ali e o cônjuge é aquela pessoa maior de 70 anos, aí nós vamos aplicar a separação de bens para esse casamento. Percebeu? O que eu quero te mostrar é que hoje não é mais uma separação. A separação de bens não é obrigatória para essa pessoa que se casa maior de 70 anos. Ela é o quê? Facultativa. Ela pode ser afastada por escritura pública. Somente se não for feita a escritura pública escolhendo outro regime é que nós vamos aplicar aí o 1641, inciso 2º, para esse casamento de pessoa maior de 70 anos. Outro tema interessante é possível a alteração de regime de bens? Todo mundo sabe que é possível, está lá no parágrafo 2º do 1639, mas dentro daqueles preceitos ali desse dispositivo. Veja, tem que haver autorização judicial, tem que ser um pedido que apresente um motivo de ambos os cônjuges e tem que ser apurada ali a procedência das razões invocadas e, claro, garantidos, ressalvados os direitos de terceiros. Então, sobre a alteração de regime de bens, fique atento aí ao parágrafo 2º do 1639. Para fechar, eu quero te lembrar que o pacto, por meio do pacto antenupcial, os noivos ali, eles vão fazer aquele pacto antenupcial por escritura pública, eles vão escolher um regime de bens. Se eles não fizerem pacto nupcial, claro, vamos aplicar o regime da comunhão parcial de bens, que vale também ali para a união estável. Tá, mas e daí? Eu chamo sua atenção. Esse pacto antenupcial, ele tem que ser feito por escritura pública. Tá lá no 1653. Se não for feito por escritura pública, há uma violação quanto à forma. Portanto, ele será o quê? Nulo. Outra coisa, se não lhe seguir o casamento, não é que ele será nulo, ele será ineficaz. Ele não produz efeitos. Percebeu? Então foi feito por escritura pública, tá válido, mas não sobreveio o casamento. Então esse pacto antenupcial, embora tenha sido feito por escritura pública, ele será ineficaz, ele não produzirá efeitos. Muito bem. Outro ponto interessante é lembrar que, aí, quanto à eficácia do pacto antenupcial ali realizado por menor, essa eficácia vai ficar condicionada à aprovação de seu representante legal. Tá? Salvo naquelas hipóteses lá do regime obrigatório de separação de bens. Mas note que ele fica condicionado ali, tem que haver aprovação de seu representante legal, tá lá no 1654. Bom,
Com essas informações, a gente termina essa revisão aí para a magistratura de São Paulo. Eu sou a Mônica Queiroz, foi um prazer muito grande estar aqui no Magistrar, fazendo essa revisão aqui com vocês. Eu desejo muito sucesso nessa prova. Mas é claro, claro, o ponto fundamental é você ir para essa prova com a sua cabeça leve. Tenta ficar mais relaxado. É isso que eu quero te dizer. No mais, nós estamos aqui. Conte conosco, o Magistrar te acompanha aí na sua aprovação. E eu desejo aqui felicidades. Um afetuoso abraço. Tchau, tchau.